Olá, olá, boa noite. Olá, olá, boa noite. Professor Marcos, seja bem-vindo. Centleia, Geisa Lima, Lai Silva. Opa, a turma chegou um minuto antes. Fal- Facosta Pinto. Ah, muito bem. Enilson, muito bem. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Opa, Francisco Pinto, grande amigo, um abraço, Chico. Saudade dos nossos papos presenciais. Prazer tê-lo aqui. Lai, boa noite, Lai. Prazer grande tê-lo aqui. E aí, como é que estão todos aí de quarentena? Muito aprendizado, né? Cada dia está valendo por um mês, né? De aprendizado, a curva do aprendizado bastante acelerada. Sejam bem-vindos. Esperando agora que é 20 horas e 57 minutos, aguardando um pouquinho o pessoal chegando. Manda minha aguinha aqui. Já falei sempre a importância de tomar água, né? 2 litros por dia, isso é extremamente importante para quem é profissional da voz, então, isso é indispensável. Eu já falei aqui uma oportunidade, me deu o insight de falar aqui agora, que alguns anos atrás eu tive um problema de garganta e eu fui a 2 profissionais, fizeram exame e tal, não tem jeito, tem que fazer cirurgia a laser, estava com calo, mas então não, o corpo regenera e eu comecei a fazer exercícios vocais e simplesmente a tomar água. Gente, tem mais de 8, 10 anos que eu não tenho problema nenhum, zero. O meu remédio foi água. Então, água é bom para tudo, né? Não é à toa que nosso corpo é 70% formado de água. Mas então, gente, são 20h59. Daqui a um minutinho nós estamos iniciando propriamente. Muito bem. Hoje o nosso tema é Momento da Verdade. É um conceito pelo qual eu sou apaixonado, uma referência importantíssima, um conceito simples, mas que tem um impacto muito, é um desdobramento muito interessante dentro da experiência do cliente, né? É o ponto central de nossa fala hoje aqui. E, como sempre, no final tem uma oferta, sempre para quem fica até o final, sempre a gente tem uma oferta do dia da live. Hoje tem uma bem especial. Muito bem, então vamos lá. Boa noite, gente, é um prazer muito grande. Então, nosso tema é Momento da Verdade, a magia de um conceito que impacta vidas. E eu vou dar o meu testemunho que esse conceito eu já vi transformar a vida de pessoas, logo após ele ter um conhecimento. Eu diria o seguinte, que o momento da verdade é o axioma da qualidade de serviço, da experiência, o axioma. O que é axioma, gente? É o ponto de partida, né? É o ponto de partida que não tem explicação, simplesmente é o ponto de partida. E eu digo que, pela minha experiência, que o momento da verdade é o conceito referência.
é o ponto de partida, é o axioma. Para quem está lembrado, um pouquinho fazer um exercício, por exemplo, qual o axioma da geometria? Alguém lembra aí? Estava lendo o livro, quem bota aí? Qual o axioma, o ponto de partida da geometria, né? Um, dois, três, foi. O axioma da geometria é o ponto, né? Todos os elementos da geometria, triângulo, quadrado, eles partem do ponto. É o axioma, é o conceito referência que não tem explicação. E eu pergunto, qual a explicação de um ponto? Qual a definição de um ponto? Alguém me dá aí, rapidinho, qual é a definição de um ponto? Porque uma reta é a união, a distância mais curta entre dois pontos. Aí vem, triângulo é a união de três retas. E aí você vai definindo tudo a partir de um ponto de partida, no caso o ponto. E qual a definição do ponto? Me dá aí. Estava lendo uma passagem e um mês lá em Dubai, tudo pago. Olha, não tente definir o ponto, porque simplesmente o ponto não tem definição. Ponto é ponto. Ninguém define o ponto. Eu acho isso tremendamente curioso, né? Porque tudo que a gente conhece fisicamente, um avião, uma construção, um prédio que você está aí, o seu apartamento, casa, as paredes, tudo parte de um ponto, né? E a gente pode explicar tudo, mas não explica a origem, o fundamento, que é o ponto. E eu fico até imaginando, tem gente que não acredita em Deus, né? Com todo respeito, agora a gente vê. E o ponto? A gente pode não ter a consciência expandida para compreender, mas tudo tem uma causa, nada vem do acaso, é o ponto. E esse ponto a gente não explica, a gente tem que aceitar e tocar a vida. Assim é a geometria. E eu faço um paralelo com isso e digo que o momento da verdade é o axioma da experiência, é o ponto de partida que a gente, com sorte, é um axioma um pouco diferente porque ele a gente define, tá? O momento da verdade tem definição. Mas antes de defini-lo, eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo, está até no meu livro Cliente Eu Não Vivo Sem Você, lá na década 90, uma história para explicar esse conceito, esse axioma, esse ponto de partida que é o nosso tema aqui, que é o momento da verdade. Uma certa época eu estava empolgado, como todo brasileiro, com o time de vôlei, o Brasil estava despontando, ganhando tudo, não é verdade? E aí, de repente, aquela emoção, eu estava de uma casa de praia, tem uns sobrinhos, uns sobrinhos meus pequenos e tal, e de repente chegaram, meu tio, vamos jogar uma partida de vôlei, tá com aquela empolgação toda, estranho, né? Porque normalmente adolescente e tal não tá nem aí pro pai, nem mico, né? E aquela, meu tio, vamos lá, já, vinha cá, vinha jogar com insistência toda. Eu disse, poxa vida, eu vou. Eu estava torcendo pelo Brasil, mas nunca tinha jogado vôlei em minha vida, né? Eu disse, eu vou. Aí eu fui, quando eu vi um campo lá, um terreno baldio que eles prepararam, 3 de cada um, aí eu entendi a importância e insistência do convite. Estava faltando um jogador, né? Tudo bem, eu disse, me senti prestigiado de qualquer maneira e comecei o jogo. Confesso a vocês que o meu objetivo no jogo era um só: passar o tempo todo e me livrando da bola, né? Livrando, porque eu não tinha a menor destreza para jogar vôlei. E teve uma situação que 3 de cada lado, os dois, meu companheiro de time, um sobrinho e outro amigo lá, estavam abatidos no chão jogados, então só sobrava eu. E aí eles gritando, vai lá, meu Deus, vai, a bola é sua, a bola é sua. Ai, meu Deus do céu, fechei o olho e fui, né? Fechei o olho, fui com os dedos assim abertos e, infelizmente, o que é que aconteceu? A bola acertou esse dedo aqui da mão direita, o midinho, né? Bem no centro de gravidade. Gente, se inferno existe, eu fui lá. Foi uma dor miserável. O dedo fez 180 graus, fraturou na mesma hora. Eu disse, meu Deus, tinha encerrado a carreira de voleibolista mais rápida do mundo. E aí eu peguei meu carro, estava num lugar afastado da capital, em cerca de
40, 50 quilômetros e fui dirigindo para resolver aquele problema. Tinha que ir em uma clínica, em um hospital, né? E eu não tinha a menor ideia de onde eu iria para engessar esse dedo, né? Estava fraturado. E aí passando pela minha cabeça, onde é que eu vou? Eu não tenho ideia, estou chegando na capital e tal e tal. Aí quando eu vi uns outdoors bonitos na cidade, né? Empresa tal, não sei, uns outdoor bonitos, tinha umas botas assim de gesso em terceira dimensão, olhava assim, a coisa era tão linda que dava vontade de quebrar o pé só para ir lá. Tamanho aquele outdoor, era uma peça de arte maravilhosa. Normalmente a propaganda assim, né? Toda atrativa para chamar o cliente. E determinada empresa diz, eu vou lá. Eu não tenho referência, mas essa empresa deve ser muito boa, né? Eu vou lá. E aí eu cheguei na portaria, na recepção, e procurei um lugar para estacionar com muita facilidade, encontrei. Tinha vaga, fui à recepção, tinha uma mocinha lá totalmente distraída, que lá fazendo no computador, olhando, parecia que tinha entrado uma alma no local, né? O tempo é psicológico. Quando você entra e alguém não lhe dá atenção, pode ser 20 segundos, mas é uma eternidade, né? Ela não tava atendendo ninguém, não estava no telefone, simplesmente absolutamente dispersa. Em algum momento eu disse, eu estou aqui, tudo bem? Ela, senhor, desculpe, eu estava distraída. Aí me atendeu, fiz 3 perguntas técnicas a ela, umas 2 não sabia responder. Como é que pode uma pessoa na recepção, num posto de atendimento, desinformada sob o ponto de vista técnico? Muito bem, me deu de, olha, o senhor aguarda aqui, que o médico vai lhe chamar e tal. Fiquei sentado. Em um determinado momento me deu vontade de ir ao toalete. E aí a coisa pegou. Eu cheguei para ela e disse, por favor, onde é o sanitário? Ela disse, senhor, desculpe, mas está interditado, né? Houve um probleminha, deu um problema na descarga ontem, já falamos com o gerente, ele vai resolver. Eu disse, gente, como é possível? Quase 24 horas, um problema daquele, de uma necessidade essencial e básica de uma clínica que investe tanto em publicidade, quebrado. Muito bem. E nesse momento passava um senhor da limpeza, né? Que teoricamente não era o dono, não era o gerente, não era supervisor, era um simples servidor, mas um sujeito seguramente que tem um espírito da qualidade, empatia, preocupação com o outro. Quando viu aquele diálogo que a recepcionista não estava nem aí, ele, senhor, desculpe, mas o senhor, ele me fez uma pergunta a queima-roupa. O senhor gostaria de ir no sanitário fazer o quê? Eu disse, quase que eu faço, né? Tinha lá 5 testemunhas olhando para mim. O que é que ele vai dizer? Vai fazer número 1? Vai fazer número 2? Que diacho é? Olha, gente, eu confesso a você que se fosse o dono da empresa e o médico, eu ia rolar com ele na pancada ali, tamanho deboche. Mas eu percebi que era um homem do povo, né? Uma pessoa preocupada, que tinha uma empatia, a intenção dele é a melhor. E a neurolinguista, né? Entrei no rapó dele e disse, eu vou fazer o número 1, é rapidinho. E ele empaticamente, não, isso não tem problema, eu abro, o senhor faz, eu boto uma aguinha, tá tudo resolvido. E foi resolvido, sim. Passei por mais essa etapa. Muito bem, aí a hora da radiografia, né? Que primeiro o médico, eu fui atendido. Quando eu entrei na sala do médico, gente, pensa aquele nazista de filme de Hitler, aquele cara grandão, né? Um armário mal encarado. Eu tinha a sensação que era a hora dele sair do plantão, e o miserável aqui chegou na hora H, né? E ele com a cara feia, nem cumprimentou. Eu quero acreditar que a primeira obrigação de um profissional, todo profissional, principalmente da área de saúde, é cuidar do lado emocional do cliente. Ele tinha a obrigação de me descontrair. Senhor, desculpe, o senhor está aí preocupado, mas não se preocupe não, é uma redução, isso acontece e tal. Mas o bicho era um nazista. Ele só respondia perguntas que eu fazia sim, não, talvez. Passei por essa sina, né?
muito bem, depois radiografia, não estava nem aí, vou encurtar a conversa e no final, o procedimento final, um terrível e tal, tal, tal. E eu tive com isso aí o quê? Vários momentos da verdade. É isso que eu quero chegar. A reunião deles todos chama-se ciclo da experiência do cliente. Então, cada momento desse é um profundo impacto. O cliente, a percepção da empresa está em cada momento da verdade, né? Então, e o que é momento da verdade? Aí vai o conceito. Momento da verdade é todo momento que o cliente tem contato com o profissional, com a empresa e obtém uma impressão sobre aquele produto. É no momento da verdade onde se cria valor. É no momento da verdade que a gente diz para o cliente, olha, eu sou realmente a sua melhor alternativa. Nós estamos aqui para fazer o melhor pelo senhor, pela senhora. Conte com a gente, né? Então, não tem propaganda, não tem expectativa, é o real, é a percepção real. Esse é o momento da verdade, é o conceito básico e fundamental. Diariamente, na sua empresa, na minha empresa, em qualquer estabelecimento, tem centenas de momentos da verdade. A percepção, a construção da marca, né, depende dessa qualidade desse contato prestado por todos da organização. Gente, qual a origem desse conceito? Eu gostaria de avançar um pouquinho para quem tiver interesse. A origem desse conceito é de um empresário chamado Ian Calzon, que ele em 1985 escreveu esse livro aqui, fantástico, olha que tem 35 anos, continua um best-seller, continua atual, editora Sextante, A Hora da Verdade, né? O título é um clássico de liderança revolucionária. Quem diz que com essa administração não leu esse livro está cometendo um pecado. Isso não é história de gestão não, tá? Eu estou me referindo à gestão atual. Esse livro cada dia está mais atual. Esse cara foi o primeiro que tem notícia que ele achatou a pirâmide, né? Fala-se muito achatar a curva, ele achatou a pirâmide, ele empoderou todos os colaboradores. Ele, nesse livro, ele não fala em teoria, ele conta uma história, ele fez uma revolução numa empresa chamada SAS, ou SAS, uma empresa dos Países Baixos, né? De aviação, onde ele pegou essa empresa em uma situação pré-falimentar e fez uma revolução extraordinária, a partir do conceito chamado momento da verdade. Isso foi entregue ao mundo através da experiência do Ian Calzon. Justiça seja feita, o conceito originário não é dele, é de um consultor que o assessorava, até onde eu tenho notícia, chamado Richard Norman, né? Esse cara realmente foi o idealizador desse conceito, mas foi o Ian que colocou ele em prática. Então a origem está aí, lá na década de 80 e 85, surgiram muito a leitura desse livro. Ele é encontrado muito facilmente na editora Sextante. É um verdadeiro clássico. Interessante como fazer uma revolução, fazer com que todos da empresa, efetivamente, desde o presidente, ele volte à operação com foco em fazer o melhor pelo cliente, tá certo? Muito bem. Eu confesso a você que esse livro me inspirou muito a minha carreira. Me impressionei com esse conceito e tal. E em 1990, aí eu vou fazer uma referência, eu dei uma contribuição teórica muito grande. Eu peguei esse conceito de momento da verdade e nós classificamos o momento da verdade. Essa é uma ideia original nossa, que foi colocada pela primeira vez numa publicação em 1995, nesse livro, que também continua atual, foi reeditado recentemente, chamado Cliente Eu Não Vivo Sem Você. Eu já usava essa classificação desde 90 e 95, isso foi tornado público. Eu peguei esse conceito do Richard Norman, do Ian Calzon,
e classifiquei ele em 3, né? É uma contribuição nossa. Hoje, inclusive, a gente vê nos Estados Unidos, o NPS, que ele tem essa classificação de 3. Não estou dizendo que eles me copiaram, nós somos tupiniquins brasileiros, né? Mas só que essa ideia chegou 20 anos antes deles. Justiça seja feita, né? Então nós classificamos o momento da verdade em 3 tipos, né? Quais são os tipos de momento da verdade? Primeiro momento da verdade, né? É o mágico ou encantador. Aquele que o cliente chega para você, meu Deus, eu não acredito, não é possível que eles façam isso por mim, eu não acredito que eu chego numa loja, a mocinha atende lá para trocar uma peça como se eu estivesse comprando tudo, né? Eu não acredito que eu passo um e-mail pedindo uma solução e eles me respondem como se estivesse assinando o contrato naquele dia. Eu não acredito que eu cheguei no restaurante, disse que a comida não estava muito a meu gosto. Não se preocupe, senhor, a gente recolhe e vamos fazer um outro prato totalmente. Eu não acredito. E sai encantado, e sai falando bem, e mais do que isso, um conceito que creio chamar cliente encantado é o melhor vendedor do mundo. Quer multiplicar vendas? Multiplique clientes encantados, né? Essa é a sacada. Principalmente agora, gente, eu tenho dito o seguinte, a era são dos encantadores. Não vai ter mais espaço para quem não seja encantador de cliente. O Covid só veio acelerar esse processo. Nós vamos ter muito desemprego, o mercado vai ficar rarefeito. Quem vai se dar bem? Né? E qual o critério que empresas de visões estão fazendo aí se está demitindo 20%, 30%? Eventualmente. Quem está saindo? Então, atenção, cuidado. Primeiro momento da verdade, encantado, encantador. Segundo momento da verdade, qual é o desastrado? É aquele que o cliente fica com raiva, com ódio, né? Um absurdo, que as pessoas maltratam o cliente. Infelizmente ainda ocorre com muita frequência, não é verdade? É aquele momento da verdade, que a emoção é tão forte quanto, mas só ao contrário, né? E é o momento da verdade desencantador. E o terceiro momento é o pior de todos, é o normal, né? É o que eu chamo cinquentinha, o meia-sola, o mediano, o medíocre, o deu para passar. Sabe aquela turma na escola? Tirei 5, deu para passar. Miséria, não é verdade? Hoje não adianta só dar para passar. E aquele mais ou menos, aquele cara que eu sempre digo, está fazendo um trabalho na empresa, e der 5 horas ele sai do expediente, se a caneta estiver no ar, ele deixa no ar, só bota embaixo no outro dia. Sabe aquela turma mais ou menos, mediano, medíocre? Gente, a gente tem que ter uma clareza muito grande, que nós só lembramos de 2 grupos de pessoas no final de um dia, de um mês, de um ano, de 10 anos. É aqueles que nos encantam e aqueles que nos maltratam. Os normais vão para o inferno do esquecimento. Então, se você quiser ser notado, saia dessa posição medíocre e mediana, né? Vá para os extremos. Eu não aconselho o extremo negativo. Mas se você quiser ser notado, vá para lá. Porque o médio mediano, ninguém lembra, né? Ninguém lembra absolutamente. Eu sempre digo um exemplo. Você lembra aí da sua professora primária? Alguém lembra de um professora primária? Você lembra de um, não lembra de 2? Eu lembro da minha. Está aqui no coração, já deve estar no céu há muitos anos. Solange Maria de Oliveira. Não esqueço dela. Não vou dizer quantos anos tem isso não, porque senão eu me entrego. Mas está ali no coração. Eu me lembro do meu pediatra que minha mãe esperava, é Dr. Mário Seixas. Né? Você lembra do advogado, do médico e tal, depois que é consultado, do feirante, tal. Lembra? Né? Então repare, qual é a marca que você passa nas pessoas? Então presta atenção. São essas 3, não há uma quarta possibilidade. Eu convido a você a refletir diante de qualquer contato que você tenha com uma pessoa qualquer, ou você seja protagonista, não há uma quarta via.
Ou você encanta, a pessoa fica admirada, você se destaca de forma positiva, ou você maltrata ela, ou seja, se destaca, se aloja na cabeça dela de forma negativa, ou, na maioria das vezes, você passa, a gente diariamente chega em casa, vai dormir, agora está mais difícil, né? Na quarentena, mas durante o dia, até via internet, você olha e você, quantas pessoas cruzaram o seu caminho? Você lembra de quem? Você lembra só dos extremos, os medianos e os medíocres, como eu falei, vão para o ostracismo. E aí a pergunta, em que posição você quer ficar? Que posição você quer posicionar a sua empresa, principalmente agora nessa crise que nós precisamos criar diferenciais? Não aceite nada que não seja encantamento. Porque não vamos nos enganar. A crise é séria, a crise é profunda e a crise é duradoura. É aquela velha história, o ser humano ou aprende no amor, isso não é meu, é do Pierre Rivail, que eu tive a oportunidade de conhecer, me falou, ou você aprende no amor ou aprende na dor. O convite vai ensinar muita gente. Então o convite é ser uma pessoa encantadora. E como eu falei na pauta, eu coloquei lá o seguinte, esse conceito gera milagres. É verdade, isso não é exagero, estou falando de experiência aí de 30 anos, 18 anos de consultoria, que é a minha carreira progressiva, né? Porque tem gente que já nasceu consultor, na verdade, com essa era da internet, o cara sai falando de tudo, mas não tem vivência, mas a gente tem estrada, né? E eu já vi muitos milagres, muitas transformações, né? Eu me lembro uma vez na Clínica Delfim, do Dr. Delfim, que é meu hoje grande amigo e cliente, que eu fiz um trabalho de consultoria, tem uns 18 ou 20 anos, o primeiro que eu fiz, depois fiz vários para ele, de uma situação que ocorreu lá, de um rapaz que era recepcionista da empresa, e eles me contrataram para fazer uma consultoria, que eles decidiram ser empresa encantadora de clientes, né? E tinha uma primeira palestra motivacional, nós fizemos essa palestra, e todos foram convidados, inclusive esse rapaz que o RH não tinha comunicado que ele ia para fora, que RH normalmente só avisa na segunda-feira. Deixa o cara tomar uma cervejinha, eu não entendo por que segunda-feira avisa que está demitida. Mas foi a sorte dele, porque esse cidadão não é que ele maltratasse o cliente, mas ele era frio, seco, né? Não tinha nenhum tato e tal. Os clientes achavam frio, os colegas, então ele não tem condição de ser um recepcionista, ele vai, não temos outra vaga, vai ser embora. Então esse cidadão assistiu a palestra, conheceu esse conceito chamado momento da verdade. Isso foi uma sexta-feira. E chegou na segunda-feira, ele mudou completamente, mas teve uma mudança assim radical. Me lembro, doutora Olívia, depois diretora, sócia da clínica, me chamou, Sérgio, o que é que você fez? Milagre e tal, fulano. Eu disse, não, a gente não faz milagre, na realidade a gente gera insights. Transformação é um processo de dentro para fora. Eu tenho um ditado oriental que eu gosto muito, a gente leva um cavalo forçado ao riacho, mas ele morre, mas ele não bebe água. Um animal só bebe água se quiser. Assim, um aprendizado, né? E ele se transformou. Uma coisa curiosa, eu gostaria de defender uma tese de doutorado, talvez um dia, porque uma coisa é muito clara para mim na minha experiência prática dessa doutrinação de cultura de cliente que eu faço na empresa, de presidente ao office boy. O que é que acontece? A base responde mais rapidamente, mais profundamente. É incrível, gente. Isso é notório. Quando a turma começa a conhecer esses conceitos, eu até defendo a tese. Por que isso? Porque disseram para eles que eles não têm escolaridade, eles não são nada, né? Enquanto os outros são doutores da lei, né? Equação exponencial, estão querendo uma coisa de alta complexidade para mudar, e tudo isso é muito simples. Quem disser que qualidade de serviço, atendimento, excelência, entrega de experiência é complicado, está mentindo.
É por isso que eu tenho uma escola de encantadores de clientes, depois eu vou falar, vai começar uma turma essa semana, segunda-feira, agora online, né? Eu sempre digo assim, a escola é para todos. Eu tenho a ousadia do presidente ao office boy. Vamos deixar dessa frescura. As pessoas têm se trabalho, pensam, raciocínio e têm uma sensibilidade extraordinária, não é nada complexo, né? É para todos. E assim nós temos feito com muita tranquilidade e todos se encantam com esse processo. Essa que é a verdade. Então, tomar minha aguinha aqui, porque eu disse, sou viciado em água depois da experiência que eu já relatei para vocês. E então esse indivíduo pegou esse conceito, às vezes a gente depara um doutor, um cara mestrado, doutorado, que não muda nunca. Às vezes um cara simples, semi-analfabeto, assiste uma palestra nossa, eu tenho vários casos, se transforma, ele pega o conceito e o que é que acontece? Vai para a prática. E aí ele percebe como aquilo é potente, né? Como aquilo é potente. Ele não precisa ter faculdade para fazer a diferença no mundo e no trabalho. É incrível. No caso desse rapaz, ele começou a tratar o outro bem, o colega de trabalho, os clientes. Senhora, boa tarde, como vai a senhora e tal? Ali tal lugar, a senhora deseja um táxi, não sei o que lá. Mas foi assim, ó, uma transformação. Foi aí que eu brinco, que eu comecei a acreditar em milagres, né? Para mim, o que é milagre? Milagre é uma conscientização instantânea. Eu comecei a entender melhor até a Bíblia, né? Que diz Saulo, de repente, é um cobrador de imposto, cara que jogava duro e tal, de repente virou um emissário do Senhor e tal. Conscientização, meu amigo, que às vezes ela acontece de forma instantânea, né? Eu estou testemunho num trabalho disso. E é por isso que eu digo, essas pessoas simples, quando você passa esses conceitos, dá os exemplos, saia de baixo, elas começam a fazer miséria no sentido positivo, né? É só o chefe não atrapalhar, que elas são as grandes encantadoras, elas percebem, elas começam os olhos a brilhar e ver que tem potência. No próprio Dr. Delfim, eu me lembro que na consultoria, eu me lembro o primeiro mês que a gente tem um concurso de funcionário, o melhor momento, na verdade, do mês, uns cases que a gente faz um concursozinho lá, lá no Natal Center. Me lembrei agora o seguinte, quem ganhou o primeiro mês foi uma moça auxiliar da nutrição, semi-analfabeta. Ela no meio de 800 profissionais, dos quais um quadro que tinha mais de 100 médicos, enfermeiros, 800! Essa senhora foi o destaque. Vocês entendem o que é que eu estou falando, né? É por isso que a escola é para toda. Então, acontece milagres, né? A transformação, e a partir daí o cara começa a praticar e percebe que isso é ótimo e vai e avança na vida, né? Eu tenho muitas histórias nos nossos livros, por exemplo, da Elementais, uma empresa, hoje sempre amigos nossos, moda feminina, num livro que eu tenho chamado 100% cliente, no livro Princípios, a gente sempre coloca os cases do nosso cliente, por exemplo, uma loja Elementais na cidade de Aracaju, que ela atua no Brasil em forma de franchise, mas essa é lá na cidade de Aracaju. E tem uma história interessante lá, que uma moça foi na loja e adorou um vestido, eles fazem uns vestidos maravilhosos, e ela tinha uma reunião, era da cidade de Salvador, tinha uma reunião em Aracaju, e disse, dá para corrigir e tal, ajustar? Não, tranquilo, senhora. Ela disse, meu Deus do céu, amei esse vestido, amanhã é meu aniversário, como ficou maravilhoso em mim. Ela ficou com os olhos vidrados. E ela disse, eu vou passar aqui, e daqui eu vou para o aeroporto. E muito bem, programou lá, vamos dizer, 10h30 da manhã. Deu 10h35, 40, 45, aí o povo encantador da Elementais chegou, ligou para ela, fulana, seu vestido já está aqui prontinho, a senhora não passou, por quê? Ô, minha filha, você não imagina como eu estou triste. A minha reunião atrasou, eu tinha que escolher, ou eu perdi o voo, ou eu perdi o vestido, eu já estou aqui fazendo o check-in. Eu não tenho condição de pegar. O que é que o pessoal da Elementais fez?
na mesma hora pegou um táxi. E ela conta a jornada, disse, moço, por favor, eu tenho uma encomenda, não pode, a mulher precisa de um cara cortando. E chegou, entregou o vestido a essa moça. Vocês entendem o que é cliente encantado? Cliente fiel, cliente para sempre. É um momento desse que segura não apenas a mente, abre o bolso e conquista o coração. Isso é momento da verdade. Hotel Hilton, também me lembrei agora, viajando esse Brasil todo, um Hotel Hilton lá em Belém do Pará. Eu estava fazendo uma palestra, não esqueço de um rapazinho em torno de 18 anos, mais ou menos. Eu estava dando uma palestra e, de repente, estava hospedado no hotel, acabei a palestra, estava me dirigindo no elevador para subir, né, para o meu quarto. E do outro lado eu vi um rapaz que, quando me viu dirigindo o elevador, ele acelerou o passo. Eu estranhamente percebi aquela manobra. Eu disse, eu não chamei ele. Por que ele está aqui acelerando, né? Laranja madura na beira de estrada, ou tá bichada, ou tem marimbondo, ou tá podre, ou tem marimbondo no pé, né? O ditado popular. Eu estranhei e ele acelerou na minha direção em sentido contrário, que o elevador estava entre o nosso caminho. E ele acelerou, foi para o elevador. E chegando no elevador, ele apertou o botão. Gente, eu nunca esqueci aquilo. Se eu fosse empresário da hotelaria, eu levava aquele cara para trabalhar comigo. Ele realmente, ele vai longe, simplesmente vai longe. Agora, repare o seguinte, o que é que ele de repente viu o hóspede se dirigindo no elevador, perguntou, parou, vem cá, o que é que eu posso fazer? Isso eu não posso botar em norma, é por isso que precisamos ter princípios, valores, para soltar essa turma para tomar decisão. Não pode ficar perguntando o chefe tudo, chefe, pode, não pode, eu posso dar uma organização travada. É por isso que você tem um livro nosso que a gente tem um treinamento chamado 8 Princípios para o Encantamento do Cliente, para soltar a turma. Não há mais tempo de consultar o chefe. Então, isso não dá para fazer, botar no manual. Imagine botar em um manual de hotelaria. Toda vez que o hóspede estiver se dirigindo no elevador, corra na frente para apertar o elevador, para ele esperar, não esperar o elevador. O que é que ia acontecer? Ia ter uma normativa de possivelmente 100 manuais, cada um de 1000 páginas, né? Isso não tem sentido. Menos normas, mais princípio, mais valores, mais gestão, né? Propositiva. Então, e ele tomou aquela iniciativa de forma que apertou o elevador, de forma, o que é que eu posso fazer por esse hóspede? O que é que eu posso fazer por ele? Não vou consultar. Olha, você está dirigindo o elevador, eu chego lá na frente dele, aperto o elevador, de forma que na hora que ele chegar, em vez dele esperar o elevador vai estar esperando por ele. Isso é encantamento de cliente. Esse rapaz seguramente nunca vai ter problema de emprego na vida, gente. Jamais. Né? Isso é um momento da verdade, né? Esse é um momento da verdade, é um conceito que eu digo o seguinte, ele, como uma verdade, não é de uma ciência de gestão. Ele está no mundo, está em todas as... andando por aí, tem uma cliente que chegou e disse, seu Sérgio, eu vou lhe dar, me deu o Carl Jung, né, que é o pai da psicanálise. Uma vez ele disse, ser normal é meta dos fracassados. Julgou pesado com os medianos, com os medíocres. Né? Olha a psicologia aqui, a psicanálise. Né? Olha o que Jung falou, entre aspas, ser normal é meta dos fracassados. Né? Ser mediano, ser medíocre é meta dos fracassados. Forte isso, né, gente? E também me lembro, dando um curso em Belo Horizonte, uma senhora chegou e disse, seu Sérgio, o que o senhor fala está na Bíblia. Eu disse, como está na Bíblia? Me explica, ele está em Apocalipse, né? Apocalipse de 16 e tal. Está lá no Apocalipse, me esqueço, que diz o seguinte, conheço a sua conduta, você não é frio nem é quente, quem dera você fosse frio ou quente, porque você é morno, estou para vomitar você da minha boca. Está lá escrito em Apocalipse. Gente, quando eu recebi essa informação,
Eu confesso, eu me lembro como hoje. Estava no hotel, aquele que, o Otton, lá no centro de BH, foi lá o curso, e eu não dormi, fiquei perturbado, tentando uma explicação disso. Cadê os universitários? Nem interpretação de texto. Por que o normal vai ser vomitado, os outros não? Os negativos já estão no inferno garantido, né? Os encantadores também. Agora, o Apocalipse diz, por que você é morno? Por que você é normal? Por que você é mediano? Por que você é medíocre? Eu vou, né? Você vai para o inferno, está lá na Bíblia. Aí eu fiquei pensando, eu divido com vocês uma interpretação. O que será que a Bíblia quer dizer com isso? No meu entendimento só tem um. Nós que estamos aqui nesse momento, eu, você, graças a Deus, vivo, com saúde, né? A gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar. O dia acha que a gente bota o foco em coisa negativa, mas quantas coisas nós temos para agradecer, né? Eu confesso a você, há 20 dias tive um problema no meu laptop, fiquei 48 horas, tudo está difícil nessa época. Eu disse, meu Deus, no meu Mac, mesmo eu disse, eu nunca vi como ele é importante para mim. Graças a Deus eu consegui, né, consertá-lo. E eu disse, foi uma reflexão, agradeço a Deus. Eu disse, quantas coisas são assim, a gente não aproveita, nem valoriza, fica reclamando porque a água está fria, queimou, pelo amor de Deus, né? Então, voltando aqui à questão da Bíblia, o normal, nós que estamos aqui, eu, você, nesse momento, nós somos vitoriosos, gente. Nós somos vitoriosos, nós somos grandes vencedores. Nós ganhamos a corrida competitiva mais difícil e mais violenta da natureza. Foi a corrida do espermatozoide, onde milhões de candidatos estavam lá e você chegou na frente, ninguém sabe como, empurrado, puxado, que miséria foi, mas chegou. É como diz no interior do Brasil, a menina vingou. Está aí. E aí é que vem a explicação. Se você está aqui, entra na vida e sai como um zero à esquerda, é um Zé Mané, não contribui na sociedade, sua empresa não encanta, né? Na realidade você pegou uma vaga de milhões de outros. Então, condenado, você deve ir para o inferno mesmo, porque desprezou uma grande oportunidade de fazer a sua empresa, o seu país, né? O seu planeta melhor. A responsável. Então, é a única explicação desse termo bíblico, né? Então, você vê que aqui está tudo conectado, né? Inclusive, eu tenho uma reflexão que eu gosto de fazer em palestra com alguns exercícios, que, por exemplo, nós temos uma era de muita religiosidade, uma era tensa, de polarização, mas eu acredito que nós estamos em evolução acelerada. Apesar dos processos, vai pintar aí um mundo muito melhor, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida não. Respeito quem não acha, mas eu não tenho dúvida disso. Agora não é para todos, é para quem se movimentar, evidentemente, né? E tem uma reflexão que eu faço, imagine, às vezes em um templo, hoje está mais difícil e tal, por causa da quarentena, mas seja você evangélico, seja você cristão, seja você cartesiano, seja você ubandista, seja o que for, é preciso respeitar todos. Desconfie de quem fica metendo pau no outro. Se é do bem, é pro bem, respeito. São culturas diferentes, distintas, nós temos que ser inclusivos, né? Jesus, os grandes mestres foram inclusivos. Todos eles. Ninguém saía dizendo que a religião minha era melhor do que a outra. Desconfie quem faça isso, tá? Seja quem for. Inclusão. E então esse pessoal chega sábado, domingo, fica na quermesse da igreja, do templo, aquela ajuda, aquela solidariedade, um ajudando o outro, aquela fraternidade, aquela bolha de amor, né? Muito bem. Todo mundo vai para casa. Segunda-feira, esse cidadão, cidadã,
começa o trabalho, entra às 8 horas e entra lá no trabalho com a cara de jegue sem pai, né? Reclamando, protestando. Primeiro, dona Roberta chegou, que praga essa mulher, tudo é ruim, tudo tá ruim, não é verdade? É chefe que não presta, é o cliente que não presta, é o colega que não presta. Eu disse, que é isso, gente? Que é isso? Que diacho é esse negócio chamado próximo que está na Bíblia? Vamos ser coerentes, né? O que é que significa próximo? Cliente não é próximo? Ou não? Como é que a gente pode acreditar em alguém religioso e espiritualizado que não encanta o seu cliente? Me responde, por favor. Me responde. Está faltando uma peça. É preciso sinopses mentais. É preciso conexão. Quando a gente fala isso, eu vejo alguns olhos brilhando e eu acho que nesse momento começam a ocorrer alguns milagres. As pessoas, né, tomam consciência. Ah, é verdade. Então vamos encantar o cliente. E mais do que isso, além do cliente ser nosso próximo, é um próximo tão próximo que ele sustenta a gente sob o ponto de vista material. Eu tenho dito que os dois grandes pilares, vetores de nosso sucesso sustentável é Deus no céu, cliente na terra. Tem muita gente descobrindo isso agora no Covid. Cadê os clientes, né? Quantas faltas ele nos faz, aquele chato que ia lá deixar o meu sustento, né? É preciso dor para aprender e para valorizar. Então, os sábios aprendem no amor. Então, gente, é o que eu digo, a principal questão é ter uma consciência muito forte sobre isso. Tá claro? E nós estamos aqui há 42 minutos já. Eu confesso a vocês que o Instagram não me derruba mais. Já me derrubou umas 2 vezes, mas hoje eu não dou essa ousadia para ele. Eu fico olhando, eu decolo e pouso antes dele cortar, porque é implacável, não é verdade? Então, o pouso tem que ser suave, não é verdade? Então, gente, é fundamental essa consciência. Eu digo que ela é transformadora, coisa simples, esse conceito chamado momento da verdade é impactante, é revolucionário. Se você quiser entender com maior profundidade, sugiro essa obra aqui, que tem toda essa explicação, origem, desde o feudalismo, é um clássico onde traz todos os conceitos fundamentais. Sugiro fortemente a você. Depois tem uma notícia sobre ela no final. É muito bom. E, como eu falei, esse é o axioma. Hoje está se falando muito em experiência do cliente. Essa experiência, inclusive, esse nome já vem de muito tempo. O Richard Norman falava que o valor, isso não é novo, né? Hoje vem com a capa mais nova e tal, mas isso não é novo, está lá na base que, na realidade, o momento da verdade é o que o cliente experimenta, é a experiência. Isso é a base de entregar. Hoje, eu digo, sem medo de errar, por exemplo, esqueça a palavra atendimento. Esqueça. Ela está velha, ultrapassada. Todos nós, todos da empresa, do presidente ou office boy, tem que entregar ao cliente uma experiência extraordinária. Lembra do caso da clínica? Seja porteiro, seja recepcionista, seja segurança, seja quem faz o exame, o médico, todo mundo são protagonistas. Eu digo que a experiência é uma peça de teatro que tem vários atos e ninguém pode falhar. Cada um tem que ter a sua grande referência. Um grande modelo disso é, sem dúvida, o Walt Disney, né? Que realmente ele é um cara que teve uma visão extraordinária e há muito tempo ele trabalha isso. Então, é preciso potencializar. Eu digo que a primeira grande tarefa, antes de dar técnicas, métodos, isso tudo é muito importante. Eu faço isso na Escola de Encantadores, mas se não tiver
um despertar profundo de consciência e as pessoas entenderem que isso não é apenas bom para a empresa, é uma filosofia de vida, encantamento, uma filosofia lucrativa que gera para a pessoa bem-estar, gera felicidade e, consequentemente, prosperidade, né? E a cada momento da verdade, gente, nós temos um poder. A gente, nessa época, eu vejo uma polarização, direita, esquerda e tal, muito mimimi, muito blá, 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 mas eu tenho dito o seguinte, gente, esquece a vida do outro, tudo bem, você critica e explica, agora a pergunta é o seguinte, o que é que você está fazendo para melhorar essa zorra? Hein? O que é que você está fazendo? Essa é a questão. Porque nós não vamos mudar as coisas criticando o outro. Nós só mudamos mudando o nosso comportamento. E isso começa necessariamente com o relacionamento entre colegas de trabalho e com os clientes internos, né? Ser encantador. A cada momento da verdade nós temos o poder de infernizar ou gerar uma experiência de céu para as pessoas, né? Eu sempre digo o seguinte, extraia o melhor do outro. O que é que significa isso? Você tem um comportamento encantador, que até um mal educado, ele se inibe diante disso, né? Isso você pode usar, e quando a gente fala processo de encantamento, não é apenas o cliente externo, é o cliente interno, o colega de trabalho, né? Encantar o seu fornecedor também, por que não? Por que não? Além de ser humano, você também leva vantagem, porque numa área que está faltando produto, quem ele vai privilegiar? Então a ética e o interesse está alinhado com a inteligência, só que as pessoas não percebem isso. Então, extraia o melhor das pessoas. Como é que você vai conseguir isso? Entregando o melhor de você, através do encantamento. Uma frase que eu criei nesse livro, que ele foi lançado há 28, exatamente em 95, né, que vê esse conceito, essa classificação no momento da verdade, que chama terceirize tudo menos o teu destino. É indigno terceirizar o destino. Muito bem, Sérgio, já está em procedimento, concordo com tudo isso e como seguir este caminho. Primeiro, dando o primeiro passo, dando o primeiro passo e seguindo e tomando atitude. Eu gosto muito de uma frase do Inácio de Loyola, considerado santo pela Igreja Católica, que diz o seguinte, acredite que tudo dependesse de Deus, mas faça o melhor, como se tudo dependesse de você. Isso é fantástico, né? Porque tem gente que está aí rezando, mas não faz nada nem por ele mesmo. Tem gente que adora peixe frito, mas está esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito, não é verdade? Então, Deus já nos potencializou com todas as ferramentas. Agora é arregaçar a manga e tocar o pau, certo? Então, gente, é isso que eu queria dar essa contribuição sobre o conceito do momento da verdade. Eu gosto muito da origem, de fundamento, porque quando as pessoas têm o fundamento, ele se interessa muito mais, se motiva muito mais. E esse conceito de momento da verdade, como eu falei no início, é o axioma, é o ponto de partida que todos temos a obrigação. Esse livro está lá, sugiro a vocês, cliente eu não vivo sem você, tá certo? Lê esse livro, e aqui vou dar minha oferta para vocês. Hoje, durante as 24 horas que não, agora o Instagram não está mais 24 horas, não, vai para o IGTV. Mas eu vou deixar lá isso em 24 horas apenas. Esse livro que ele comprado em livraria, tá? O valor é R$ 39,00. Livro digital, eu estou me referindo a digital, ele custa 24. Mas você que está me ouvindo aqui agora, durante 24 horas, ele está por R$10. Esse livro aqui. R$10. 24 horas apenas. Como você fazer? Vá no meu story, você vai ver a foto dele. Vá lá no link, né, pelo Hotmart, você recebe em 2 minutos, está no seu e-mail o PDF dele, né? E você começa a leitura desse livro, que está toda a fundamentação do que eu falei e muito mais. Tá claro? R$10 durante 24 horas é a minha contribuição aí.
Muito bem, gente. E também queria pedir permissão a vocês. Eu tenho uma escola de encantadores, que é a minha menina dos olhos. Eu sempre só fazia consultoria e só era beneficiado as pessoas que eram funcionários das empresas. Então, há 3 anos eu criei a escola de encantador de cliente, que é para todos, né? São encontros, são 14 horas de intensa, 8 módulos. E agora as vantagens das crises, né? Ela agora está virtual e ao vivo. Nós estamos concluindo uma turma agora, que iria ser presencial, concluí segunda-feira. Segunda-feira está iniciando outra em qualquer lugar do planeta. São 7 encontros, 7 segundas-feiras de 2 horas, onde eu vou passar 8 módulos e também vocês vão receber 3 livros virtuais e toda uma trilha de encantamento que tem mais de 470 pessoas já. Tem um caso de empresário, a Núbia Braga, dona da Farma Animal, sócia que fez a escola e está lá na minha playlist, ela dando testemunho depois que fez a escola, simplesmente triplicou as suas vendas. Isso está aí à disposição de vocês e o mais sensacional de tudo. Agora você corra porque as vagas são limitadas. Começa segunda-feira. E se você não puder no horário, a aula fica gravada durante 15 dias, você pode ver, tá certo? Mas é uma jornada muito interessante. E o mais legal de tudo é o seguinte, essa escola, o investimento dela presencial é em torno de R$ 650, né? Mas aqui o produto virtual é bem mais barato, não é verdade? Não tem os mesmos custos, essa que é verdade. Deveria ser uns 380, alguma coisa, mas em função do momento ela está por R$ 135. Inacreditável, né? Exatamente, R$ 135. São 7 encontros, 7 comigo diretamente, os livros, toda a orientação e um debate que no final a gente passa uma essência de ser encantador de cliente. Se você tiver interesse, faça isso logo, porque as vagas são limitadas apenas a 50 pessoas, né? E qualquer hora dessa a gente está fechando a turma, começa de hoje a 8. Gente, eu agradeço muito a vocês, tá? Estou aqui à disposição sempre, esse é meu trabalho, vivo disso, né? Mas é um prazer muito grande através do meu direct, né, no meu Instagram, que é muito ativo. Siga, compartilhe. Eu tenho uma presença forte, né, chamado Sérgio Almeida Clientologia. A própria escola. Sérgio, como é que você vai? Vá na bio agora do Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, e você vai ler na primeira no cardápio a escola. Você clica, vai estar todas as informações sobre ela, data, testemunhais, tudo, e você se inscreve no Simpla, paga seguro e tem mais. Esse 135 você pode pagar de até 12 vezes no cartão. Então, só não faz quem não quiser, não é verdade? Então, um prazer muito grande, minha missão é essa, é uma alegria muito grande, de hoje a 8 sempre, Deus nos permitindo, a gente está aqui 8 horas e 57 minutos, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Aliás, para encerrar, nós temos 4 minutinhos. Eu vou ler um poema que tem a ver com o momento, não é verdade? Um momento da verdade. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso existem momentos da verdade, inesquecíveis. Coisas inexplicáveis, pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa, o grande poeta português, também falando em momento da verdade. Seja estou aqui à sua disposição, com muita alegria. Fique com Deus, até a próxima oportunidade. Um grande abraço.